Ao longo dos últimos meses, houve notícias e coberturas quase constantes no Ocidente sobre os planos iminentes da Rússia de invadir a Ucrânia. Grandes exercícios militares começaram nesta manhã. E este é um momento muito perigoso, alimentando temores de uma invasão. Mais de 2.000 soldados, segundo a inteligência americana, foram enviados nas últimas 24 horas. Cidadãos americanos devem sair agora. Na manhã de 24 de fevereiro, esses temores se mostraram bem fundamentados. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou efetivamente guerra à Ucrânia e autorizou o exército russo a invadir o país. Explosões foram rapidamente relatadas em todo o país logo em seguida. E imediatamente antes dessa declaração, o exército russo havia reunido cerca de 200.000 soldados, junto com seus tanques, artilharia, equipamentos e hospitais de campanha ao longo da fronteira, e muitos outros dentro da Bielorrússia, ao longo da fronteira com a Ucrânia. Para comparação, esse número é quase do tamanho de todo o exército ucraniano e aproximadamente igual ao número de tropas enviadas pelo Zelenskiy na invasão do Iraque em 2003. Esse contingente é certamente grande o suficiente para ser uma força de invasão eficaz. Além disso, o governo russo reconheceu a independência dos dois estados separatistas dentro da Ucrânia, Donetsk e Luhansk, e ordenou a entrada de tropas russas em ambos. Ao considerar a presença militar russa já estacionada na Crimeia, você rapidamente percebe que os russos praticamente cercaram toda a Ucrânia. E agora que a guerra começou, ela tem o potencial de desencadear o conflito mais sério visto na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. E a maior dúvida na mente de todos esse tempo todo tem sido: o que exatamente Vladimir Putin e a Rússia querem com a Ucrânia? E a resposta é, claro, que é complicado. As origens do que Putin deseja hoje estão enraizadas no que aconteceu há mais de 3 décadas, no início dos anos 1990, quando a União Soviética entrou em colapso. Durante séculos antes desse evento, seja como parte da União Soviética ou do Império Russo, os países modernos que conhecemos hoje como Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e outros faziam todos parte do mesmo país, e seus povos, em grande parte, se deslocavam entre eles ao longo das gerações. Esses lugares estão todos profundamente e intimamente conectados por sua história compartilhada. E por décadas, essa história envolveu ser amplamente reconhecida como uma das superpotências globais mais dominantes e formidáveis do mundo. Mas tudo isso mudou no final de 1991, quando, de repente, o vasto Império Unido que existira de uma forma ou de outra por séculos entrou em colapso, deixando em seu lugar 15 novas repúblicas independentes. Hoje, a maior delas, a Rússia, tem apenas metade da população que a antiga União Soviética Unida possuía e conta com uma economia apenas moderadamente maior que a da Espanha, um país com apenas 1/3 da população e que deixou de ser uma grande potência ainda no século XVIII. Ao mesmo tempo, as enormes extensões de territórios que antes eram dominadas pelo governo central em Moscou vêm diminuindo quase continuamente desde então. Durante a Guerra Fria, havia 2 alianças militares rivais e concorrentes no continente europeu: a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou OTAN, no oeste, e o Pacto de Varsóvia, no leste. Moscou não governava diretamente os países do Pacto de Varsóvia, mas eles estavam, na prática, presos à órbita de Moscou como vassalos ou estados fantoches. Do ponto de vista de Moscou, esses estados forneciam uma enorme zona de proteção contra qualquer possível incursão militar de seus principais rivais da Guerra Fria a oeste, na OTAN. Veja, desde os Países Baixos, no oeste, até os Montes Urais, no leste, toda essa parte da Europa é dominada por uma característica geográfica chamada planície do norte europeu. Quase totalmente plana, a planície tem o formato de um funil, com uma largura muito estreita no norte da Alemanha, mas com uma abertura que se expande cada vez mais à medida que se aproxima dos Montes Urais. À medida que a planície aberta se alarga em direção ao leste, torna-se cada vez mais difícil defendê-la ao longo de toda a sua extensão.
E como resultado, do ponto de vista de qualquer regime baseado em Moscou, independentemente do período histórico e da ideologia, é imperativo expandir o controle para o oeste, através do máximo possível dessa planície aberta, a fim de estreitar a faixa que precisam defender em caso de um conflito com o Ocidente. Durante a Guerra Fria, o controle dessa planície por um regime em Moscou atingiu sua maior extensão histórica, sendo exercido direta ou indiretamente, desde os Urais até a Alemanha Oriental. E toda a parte mais larga do funil estava firmemente controlada por Moscou, com a Áustria e a Finlândia permanecendo neutras, e a Iugoslávia sendo um estado comunista não alinhado. As únicas frentes com as quais Moscou realmente precisava se preocupar contra a OTAN na época eram através das montanhas dos Sudetos, do Mar Negro e de uma linha estreita pela planície do norte da Europa. Na Alemanha Central, todas posições facilmente defensáveis. Qualquer invasão do mundo soviético a partir do oeste, através dessas fronteiras geográficas, teria sido incrivelmente difícil. Mas, nos 30 anos desde 1991, a situação mudou dramaticamente, desfavorecendo Moscou. Hoje, os antigos territórios do Pacto de Varsóvia, Alemanha Oriental, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia e Bulgária, fazem todos parte da OTAN, assim como as próprias ex-repúblicas soviéticas da Lituânia, Letônia e Estônia. Essa realidade empurrou as linhas de frente da OTAN significativamente mais para o leste, atravessando a seção mais ampla da planície do norte europeu e separou o território russo entre o continente e o enclave de Kaliningrado aqui, através do que é conhecido como o Corredor de Suwałki. Se você está sentado no Kremlin, em Moscou, e ainda acredita que a OTAN é uma aliança militar hostil, ou que pode se tornar uma no futuro, então essa situação, compreensivelmente, parece bastante sombria. Mas ainda não está tudo perdido. Nos anos que se seguiram à dissolução da União Soviética, muitas das repúblicas recém-independentes estabeleceram e aderiram à sua própria aliança militar, chamada Organização do Tratado de Segurança Coletiva, ou OTSC, que na Europa é composta por Rússia, Bielorrússia e Armênia, mas não pela Ucrânia, que permaneceu como uma espécie de zona neutra entre a OTAN, a oeste, e a OTSC, a leste. E agora, sob essa perspectiva, fica fácil entender por que a Ucrânia é atualmente e sempre será um interesse geográfico central para Moscou. Se a Ucrânia estiver dentro da órbita de Moscou, isso empurra as linhas defensivas da OTSC e de Moscou até as montanhas dos Cárpatos, no sudoeste, e reduz sua exposição através da planície do norte europeu apenas à fronteira oriental da Polônia. E embora os estados bálticos também estejam situados na planície, as forças da OTSC poderiam facilmente cercá-los avançando rapidamente pelo estreito corredor de Suwałki, entre Kaliningrado e Belarus, cortando-os do restante da OTAN, o que significa que eles não representam uma ameaça geográfica tão grave. Por outro lado, porém, se a Ucrânia se tornasse um estado membro da OTAN, isso avançaria as linhas de frente da OTAN muito além dos Montes Cárpatos e por toda a seção mais ampla da planície do norte da Europa, estabelecendo uma nova linha de frente defensável ao longo de quase 2.300 quilômetros de terreno plano, aberto e difícil de defender. A seção mais oriental dessa linha estaria a pouco mais de 300 quilômetros de Volgogrado, que, se fosse tomada, fecharia todo o rio Volga e cortaria os valiosos recursos de petróleo e gás da Rússia vindos da região do Mar Cáspio do restante do país, como quase aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, quando a cidade era mais conhecida como Stalingrado. Ainda mais, Belarus, um estado aliado e leal à OTSC, que muitas vezes é considerado uma mera extensão de Moscou, de repente se tornaria um saliente indefensável, avançando profundamente nas linhas de frente da OTAN, cercado inteiramente por território da OTAN em 3 flancos. Assim, o controle total da Ucrânia por Moscou, ou pelo menos sua neutralidade, é essencial para a defesa da OTSC e da Rússia, caso você acredite que a OTAN seja um agressor hostil ou possa se tornar um no futuro. Mas tudo isso é, na verdade, apenas o começo do que a Rússia e Putin querem da Ucrânia.
O maior desejo deles, acima de tudo, é energia. Embora sua economia como um todo seja pouco maior que a da Espanha, a Rússia continua sendo uma superpotência global sob a ótica dos recursos energéticos, e é especificamente o petróleo e o gás que são o componente mais crítico para entender as ambições mundiais da Rússia. Com diversos campos petrolíferos vastos, a Rússia é o segundo maior produtor de petróleo do mundo, à frente até mesmo da Arábia Saudita. Ao mesmo tempo, a Rússia também possui as maiores reservas comprovadas de gás natural do mundo, em grande parte localizadas na Sibéria, o que permitiu ao país se tornar o maior exportador mundial de gás natural. As receitas obtidas com a venda de todo esse petróleo e gás são a base literal do Estado russo moderno e do poder russo, pois representam até 50% de todo o orçamento do governo russo e cerca de 30% de todo o PIB da Rússia. A Rússia usou o vasto dinheiro obtido com a venda de petróleo e gás no exterior para financiar suas forças armadas, pagar dívidas, acumular reservas e financiar sua própria restauração como uma grande potência global. A Rússia é, portanto, efetivamente um petrostado, assim como a Arábia Saudita ou o Irã, e é o único petrostado localizado na Europa, pelo menos por enquanto. Veja bem, apesar dessas enormes bênçãos geológicas, elas também vêm acompanhadas de algumas armadilhas geográficas do ponto de vista de Moscou. A maior parte do gás deles é vendida para os ávidos clientes da União Europeia, tanto que 35% de todo o suprimento de gás da UE vem somente da Rússia, incluindo a Alemanha, a quarta maior economia do mundo, que importa quase metade de seu gás natural da Rússia. Esse fluxo de gás em direção à Alemanha e à Europa, através desse complexo sistema de gasodutos, fornece receitas essenciais para o funcionamento do governo russo e garante aquecimento fundamental para as cidades europeias durante o inverno, de modo que ambos os lados dependem fortemente um do outro aqui. Qualquer interrupção nessa relação comercial seria desastrosa do ponto de vista de Moscou, e a Ucrânia é o lugar mais provável para que tal interrupção aconteça no futuro. Durante os tempos soviéticos, quando Rússia e Ucrânia eram um só país, gasodutos foram construídos através da Ucrânia como uma ponte que transportava gás das fontes siberianas para clientes na Europa. Mas então, de repente, após o colapso da URSS, a Ucrânia tornou-se um país independente e passou a exigir tarifas da ordem de bilhões de dólares por ano da Rússia para continuar usando seu território como ponte de gás para a Europa. E a Rússia não tinha outra escolha a não ser concordar, porque a infraestrutura de gasodutos em qualquer outro lugar ainda não existia. Até 2005, 80% das exportações de gás da Rússia com destino à Europa ainda passavam por gasodutos através da Ucrânia. Mas, nas décadas seguintes, a Rússia procurou resolver essa dependência excessiva da Ucrânia, construindo vários novos gasodutos que evitam completamente o território ucraniano, como o Yamal-Europa, que passa pela Leal Belarus, o Nord Stream 1 e 2 sob o Mar Báltico, que vão diretamente da Rússia para a Alemanha, o maior cliente individual de Moscou, além do South Stream, Blue Stream e Turk Stream sob o Mar Negro. Até 2024, a Rússia tem planos de cessar completamente todas as suas exportações de gás através da Ucrânia, e o governo economizará bilhões de dólares em tarifas como resultado. Mas isso está longe de ser o que tem sido tão ameaçador em relação à Ucrânia recentemente. Significativamente mais ameaçadora para a perspectiva de Moscou foi a descoberta, pela primeira vez no início de 2012, de que a zona econômica exclusiva da Ucrânia no Mar Negro pode conter mais de 2 trilhões de metros cúbicos de gás natural, em grande parte concentrados ao redor da península da Crimeia. Para tornar as coisas mais interessantes, avanços tecnológicos no início da década de 2010, que possibilitaram a extração bem-sucedida de gás natural de rochas de xisto, revelaram potenciais áreas de exploração de gás de xisto para a Ucrânia ao redor de Donetsk e Kharkiv, no leste, dos Cárpatos, no oeste.
A partir de 2012, surgiu de repente uma possibilidade muito real de que, quase do nada, a Ucrânia tivesse a 14ª maior reserva de gás natural do mundo, logo atrás da Austrália e do Iraque. Mas, sendo um país relativamente pobre, a Ucrânia não tinha os recursos financeiros, a tecnologia ou o equipamento para explorar essas reservas em grande escala. Mas tudo isso mudou quando, pouco depois, o governo ucraniano começou a conceder direitos de exploração e perfuração para empresas como a Shell e a Exxon. De repente, tornou-se possível que, em poucos anos, essas empresas ocidentais permitissem que a Ucrânia se transformasse no segundo maior estado petroleiro da Europa, o que não só seria um concorrente direto e sério do fornecimento de gás da Rússia para a União Europeia e, assim, ao mesmo tempo, uma grande ameaça ao orçamento e ao PIB do governo russo, mas também abriria o caminho mais fácil para a eventual admissão da Ucrânia na União Europeia e na OTAN. E é exatamente sobre isso, na minha opinião, que toda essa situação realmente se trata. Em 2012, na época em que essas descobertas foram feitas inicialmente, o homem no comando da Ucrânia era Viktor Yanukovych, um político pró-Rússia que mantinha a Ucrânia mais alinhada politicamente com os interesses de Moscou. Enquanto ele fosse presidente, essas descobertas não representavam uma ameaça direta à Rússia. Mas quando, de repente, em fevereiro de 2014, seu governo foi derrubado por uma revolução pró-União Europeia e pró-Ocidente em Kiev, Moscou foi muito rápida em aproveitar a oportunidade para invadir parte da Ucrânia, tomar a península da Crimeia e anexá-la em nome de reivindicações históricas e da proteção dos russos étnicos. Mas ao tomar a Crimeia, os russos também assumiram o controle direto de 2/3 da costa da Ucrânia e, por extensão, da grande maioria da zona econômica exclusiva marítima da Ucrânia e, mais criticamente, de cerca de 80% das reservas potenciais de petróleo e gás offshore da Ucrânia. Além disso, bilhões de dólares em equipamentos de perfuração e outros ativos na península foram apreendidos pelos russos, o que acabou completamente com o potencial futuro do governo ucraniano de desafiar a supremacia do gás da Rússia na Europa. Para piorar ainda mais a situação do ponto de vista da Ucrânia, as áreas do país mais ricas em gás de xisto estão localizadas muito próximas das principais zonas de conflito incentivadas e financiadas por Moscou, com as rebeliões de Donetsk e Luhansk aqui e a República Separatista da Transnistria na Moldávia ali, o que, na minha opinião, não é uma coincidência. Como resultado, tanto a Shell quanto a Exxon desistiram de todos os seus contratos com o governo ucraniano pouco tempo depois, deixando a Ucrânia sem capacidade de extrair os recursos restantes por conta própria e sem condições de desafiar a ocupação russa da Crimeia. Do ponto de vista de Putin e de seu regime, todas essas foram ações obrigatórias a serem tomadas para impedir que uma Ucrânia orientada para o Ocidente vendesse grandes quantidades de gás para a Europa, o que ameaçaria a principal fonte de riqueza e poder de seu próprio regime. A Ucrânia precisava ser desmembrada para proteger a si e aos outros oligarcas no poder. Mas tem mais. Sob o comando de Putin, a Rússia nunca poderá devolver a Crimeia para a Ucrânia, pois isso significaria entregar de volta toda a zona econômica exclusiva e todos os recursos de gás nela contidos, além da estratégica cidade portuária de Sebastopol, um dos poucos portos livres de gelo durante todo o ano que a Marinha Russa pode usar e precisa para operar em todo o Mar Negro e no Mediterrâneo. Se a Crimeia fosse devolvida à Ucrânia e a Ucrânia ingressasse na OTAN, eles recuperariam a capacidade de ameaçar a principal fonte de receita do governo russo, e o porto mais valioso da Marinha Russa seria perdido. Mas a Ucrânia tem uma certa pressão que pode e tem exercido por conta própria. Naturalmente, a geografia da Crimeia faz dela quase uma ilha, conectada tenuemente ao restante da Europa, coberta por estepes secas e áridas, e alguns pântanos salgados, com pouca água doce para pessoas ou agricultura. Antes da invasão e anexação russa, a grande maioria do abastecimento de água doce da Crimeia, cerca de 85%, vinha para a península através de um canal construído durante a era soviética, que desviava a água do rio Dnieper.
Mas, depois que os russos tomaram o controle em 2014, os ucranianos não estavam dispostos a enviar água, e eles preencheram o canal dentro de suas fronteiras restantes ao norte com cimento e bloquearam o fluxo de água para a Crimeia, agora ocupada pela Rússia. Como resultado, a Crimeia tem, desde então, basicamente, morrido por 1000 cortes, à medida que recua constantemente de volta para a estepe seca e árida da história, enquanto as mudanças climáticas modernas só pioram ainda mais a situação, já que 2020 foi o ano mais seco já registrado na Crimeia desde o início dos registros há 150 anos. Como consequência, o governo russo está tendo dificuldades para manter seu controle. O reservatório da capital, Simferopol, hoje está com menos de 7% de sua capacidade, e a cidade tem sido obrigada a racionar o abastecimento de água. Mesmo depois de construírem uma ponte de quase 4 bilhões de dólares sobre o Estreito de Kerch para conectar a península ao continente russo, o transporte marítimo continua difícil. E a vida para os mais de 2 milhões de pessoas na península está ficando mais difícil após a anexação. O governo russo está tendo que gastar bilhões de dólares por ano para sustentar financeiramente a Crimeia, e isso se deve em grande parte ao fechamento deste canal pelos ucranianos do outro lado. E a Ucrânia, obviamente, não está nem um pouco disposta a reabri-lo. Como resultado, a crise atual na Ucrânia também pode ser vista sob a ótica do clima e do conflito por água. E esse é um dos maiores motivos pelos quais a Rússia está agindo como está agora. O atual primeiro-ministro da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou em várias ocasiões que o principal objetivo daqui para frente para a nação ucraniana é a retomada da península da Crimeia da Rússia. Atualmente, a Ucrânia não tem capacidade realista de desafiar o exército russo, que é muito mais poderoso e capaz. Mas no futuro, caso a Ucrânia venha a se juntar à OTAN e um conflito nebuloso surja entre ela e a Rússia, por causa da Crimeia ou na região de Donbas, ocupada por rebeldes no leste, em que talvez não fique claro quem iniciou o conflito, é hipotético que a Ucrânia poderia acionar o artigo 5 do Tratado da OTAN, que afirma, e cito, se um aliado da OTAN for vítima de um ataque armado, todos e cada um dos outros membros da aliança considerarão esse ato de violência como um ataque armado contra todos os membros e tomarão as medidas que julgarem necessárias para ajudar o aliado atacado. Portanto, no futuro, o medo daqueles que estão no poder no Kremlin é que a Ucrânia traga o restante da OTAN para lutar contra a Rússia na tentativa de retomar a Crimeia. E essa é uma guerra que Moscou sabe que irá perder, não apenas por causa das capacidades militares muito mais avançadas da OTAN, mas também devido aos próprios problemas demográficos internos da Rússia. Desde o colapso da União Soviética, as mortes na Rússia têm superado os nascimentos, enquanto a taxa de fertilidade do país está entre as mais baixas do mundo. E assim, a população do país vem diminuindo quase continuamente desde então. Mas desde que a pandemia de Covid-19 começou em 2020, esse problema de diminuição populacional só piorou, e a Rússia está atualmente passando pelo seu maior declínio populacional em tempos de paz de toda a história registrada. Ainda pior do que durante a década de 1990, logo após o colapso soviético. Atualmente, a Rússia tem cerca de 25 milhões de homens em idade de serviço militar dentro do país, mas o governo sabe que, com o passar do tempo, esse potencial de mão de obra só vai diminuir cada vez mais. Portanto, pode-se argumentar, nos bastidores do Kremlin, que quanto mais tempo a Rússia esperar para agir em relação à Ucrânia, mais difícil isso se tornará no futuro, e por isso, quanto mais cedo, melhor. Agora, ao ocupar a Crimeia e ao manter conflitos na região de Donbas, no leste da Ucrânia, a Rússia conseguiu até agora manter a Ucrânia fora da OTAN. E ao reunir tropas ao longo da fronteira e realizar exercícios militares conjuntos na Bielorrússia, Moscou consegue ainda sinalizar para a Ucrânia que ela está em perigo, o que pode assustar investidores do governo ucraniano e prejudicar ainda mais a economia, forçando a Ucrânia a gastar ainda mais dinheiro com suas próprias forças armadas e defesa, tirando recursos vitais que poderiam ser usados para desenvolver ainda mais sua própria infraestrutura de gás natural.
E claro, a Rússia vem alimentando uma guerra dentro da Ucrânia, no leste, há anos, desde 2014, o que esgotou muito o tempo, a mão de obra e os recursos do governo ucraniano. Após serem tomadas por separatistas pró-Rússia depois da invasão e anexação da Crimeia pela Rússia, tanto Donetsk quanto Luhansk declararam sua independência da Ucrânia há 8 anos. E após receberem apoio financeiro e militar da Rússia, vem travando continuamente uma guerra contra o governo ucraniano desde então, que já tirou a vida de mais de 14 mil pessoas. Durante anos, a maior parte do território de cada uma foi controlada pelo governo ucraniano, mas, há poucos dias, a Rússia, pela primeira vez, reconheceu oficialmente ambas como países totalmente independentes, separados da Ucrânia, e enviou suas tropas para cada uma delas. Neste momento, enquanto faço este vídeo, ainda não está claro o que exatamente Putin está planejando para a Ucrânia. Ele pode estar apenas planejando um ataque limitado ao país para separar permanentemente Donetsk e Luhansk da Ucrânia, como fez com a Crimeia 8 anos atrás, e efetivamente ocupar cada uma delas. Ele também pode estar planejando um ataque limitado a partir da Crimeia para neutralizar o bloqueio no canal, a fim de liberar o abastecimento de água da Crimeia, que está em dificuldades. No entanto, ele pode estar planejando ir além para garantir que essa situação nunca mais aconteça e empurrar o território russo até pelo menos parte do rio Dnieper, a fim de simultaneamente estabilizar a posição geográfica da Crimeia ao liberar o abastecimento de água, negar ainda mais a linha costeira da Ucrânia e o acesso às reservas de gás natural e estabelecer uma linha defensiva potencialmente mais forte contra qualquer ataque vindo do oeste ao longo das margens do rio Dnieper. Alternativamente, ele pode estar planejando uma tomada do sul da Ucrânia, o que traria Donetsk e Luhansk para a Rússia, conectaria a Crimeia ao rio Dnieper e ao canal, bloquearia a Ucrânia do Mar Negro e a transformaria em um estado sem saída para o mar, afastada de depósitos de gás offshore remanescentes, além de conectar o território russo à Crimeia e à Leal Transnistria, no oeste. Ou ele pode realmente estar planejando um ataque total para tomar o país inteiro, de modo a garantir que a Rússia e as linhas defensivas da OTSC contra a OTAN sejam empurradas ainda mais para trás, em direção à abertura mais estreita da planície do norte europeu, entre as montanhas dos Cárpatos e o Mar Báltico, atravessando a fronteira da Polônia. E ao fazer isso, garantir que a Ucrânia nunca será usada contra eles, e que Belarus nunca se tornará um saliente indefensável. A partir daí, provocações russas na Moldávia são quase uma certeza em seguida. Outro ex-estado soviético que não é membro da OTAN e que convenientemente já possui um estado separatista pró-Rússia, que a Rússia eventualmente também irá reconhecer, a Transnistria. Tudo isso faz parte do objetivo repetidamente declarado de Putin de trazer de volta o antigo Império Soviético e Russo para o século XXI. Agora que Putin escolheu invadir, não está totalmente claro o que está acontecendo, já que os fatos no terreno estão se desenvolvendo rapidamente, mas o que está claro são as exigências de Putin. Ele exigiu que o Ocidente concordasse com 3 termos principais. Primeiro, que a Ucrânia nunca seja autorizada a entrar na OTAN. Segundo, que a OTAN e os ESIWA retirem todas as suas forças da Europa Oriental, voltando às fronteiras da OTAN anteriores a 1997, terminando na Alemanha, o que significaria abandonar a Polônia, os Bálticos e grande parte do restante da Europa Oriental. E terceiro, que a OTAN e os Estados Unidos concordem em congelar a aliança da OTAN como está e descartem qualquer expansão futura com novos membros, além de que a aliança não realize nenhum exercício militar na Ucrânia, Europa Oriental ou no Cáucaso sem o consentimento prévio da Rússia. O Ocidente e a OTAN, é claro, nunca aceitarão nenhum desses termos, e Putin deve saber disso. Mas, sob a ótica da segurança geográfica, da economia do petróleo e gás, das mudanças climáticas, da escassez de água na Crimeia e da própria crise demográfica interna sensível da Rússia, fica claro quais são as principais preocupações da Rússia em relação à Ucrânia. E só o tempo dirá como a Rússia e Vladimir Putin agirão diante dessas preocupações.
Mas, ao analisar como Putin agiu anteriormente em tempos de crise, provavelmente podemos prever como ele agirá novamente no futuro. O reconhecimento de Donetsk e Luhansk como países independentes e o envio de tropas russas para ambos antes de lançar a invasão em grande escala por todo o país reflete de forma impressionante e inquietante exatamente o que Putin e o governo russo fizeram contra a Geórgia 14 anos antes, em 2008. Naquela época, o exército russo invadiu o país da Geórgia, no que acabaria se tornando a primeira guerra europeia do século XXI. Duas províncias separatistas pró-Rússia, dentro da Geórgia, Abcásia e Ossétia do Sul, foram cada uma reconhecida pela Rússia como países totalmente separados e independentes. E então, usando o pretexto da ocupação georgiana de ambas, a Rússia enviou tropas para as duas regiões e, a partir daí, iniciou uma invasão em grande escala por terra, mar e ar pelo restante da Geórgia. Durante os 12 dias de combates intensos que se seguiram, os russos ocuparam tanto a Abcásia quanto a Ossétia do Sul dentro da Geórgia, consolidaram sua independência de fato e, efetivamente, desmembraram o país, deslocando quase 200 mil pessoas e levando a Geórgia a romper todas as relações diplomáticas com a Rússia. No entanto, foi, ao final, uma vitória decisiva para a Rússia e para Vladimir Putin, pois impediu que a Geórgia ingressasse na OTAN. E em um momento em que a OTAN e o Ocidente estavam mais distraídos com os atoleiros do Iraque e do Afeganistão, houve pouca atenção internacional, muito menos condenação. Seria apenas menos de 6 anos depois que Putin empregaria exatamente os mesmos tipos de táticas que usou contra a Geórgia, agora contra a Ucrânia, na Crimeia e no Donbass. E agora, em 2022, parece mais uma vez que a história está se repetindo em Donetsk, Luhansk e na Ucrânia. Sem dúvida, a invasão russa da Geórgia é absolutamente fundamental para entender como funciona a estratégia militar moderna de desmembramento de Putin e para compreender o que ele pode, em última análise, planejar fazer com a Ucrânia.